Ok, último bloco desse programa, que como todos os outros passou voando, né? Ele está na internet, vão até lá, assistam esse, assistam os outros. Quando você acaba de ver o vídeo desse programa, vai aparecer umas opções interessantes. Perca um tempinho ali na internet e assista o Urbanidades. Bom, professor Gabriel, eu queria falar de tradução contigo, mas eu vou deixar isso para a segunda parte do bloco. Eu ainda queria falar um pouco mais sobre o professor. Uhum. Esse professor que a gente fala que tem uma certa responsabilidade e, de certa forma, um pouco de culpa pelos resultados não tão promissores dos alunos na forma que eles se expressam por escrito, o que falta a ele? O que tem? Você falava de um livro teu aí, então pega esse gancho. Eu sempre me lembro daquela pergunta que o Darcy Ribeiro fazia. Isso é crise ou é projeto? Você tem um problema. O trânsito não caminha. Isso é crise ou é projeto? Está faltando água. Isso é crise ou é projeto? Os professores têm dificuldades na sala de aula. Isso é crise ou projeto? Se for uma crise, então alguém tem que resolver. Agora, e se for um projeto? Quer dizer, e se houver vamos dizer assim, né? um projeto para que as coisas não deem certo? Né? É uma pergunta a se fazer, uma pergunta crítica. Por que os nossos professores continuam sendo tão pouco valorizados? Por que as condições de trabalho dos professores ainda continuam sendo tão difíceis? Por que os professores enfrentam tantas dificuldades? Será que eles são os culpados, são o bode expiatório dessa história? Ou eles também são vítimas de um processo que nós não conseguimos controlar? Né? Eu acredito que boa parte dos problemas dos nossos alunos nascem de circunstâncias sociais. E também, entre essas circunstâncias, está a situação do professor. Eu tenho um livro chamado Valor do Professor. Qual é o valor do professor? Não estou dizendo o preço do professor, é impagável, mas qual o valor do professor? Qual o valor da leitura do professor? Por que o professor lê pouco ou lê mal? Tem dificuldade na sua formação? Enfim, essa é uma questão que ultrapassa os limites aqui da nossa claro. Conversa. Mas dá uma série. Eu tenho trabalhado muito formação docente, é o tema da minha pesquisa aqui na Unisantos. E a gente percebe que os professores, eu tenho percorrido o Brasil inteiro, e eu vejo que os professores têm muita boa vontade, têm muita garra, têm muita abnegação, mas não basta isso para você ser um bom professor. Você precisa ter um preparo, e esse preparo falta. E não é porque ele não queira ou não deseja, ele não sabe nem onde vai encontrar, porque talvez não tenha. Ninguém ofereça isso, ou poucos ofereçam isso. Enfim, a questão do acordo ortográfico. Quantos professores têm acesso a isso? Ou seja, fazendo só um comentário, há uma crise e há uma ausência de projeto, né? Será que não é esse o projeto? Quer dizer, não ter um projeto, porque o Plano Nacional de Educação, que demorou 3 anos para ser aprovado, agora não se traduz em planos municipais, em planos estaduais. Por que essa demora? Por que tudo parece tão demorado? Por que o IDEB evolui tão lentamente? Então, é de se desconfiar que não há um interesse. Quer dizer, não há um interesse concreto. Pelo menos não há uma prioridade. Não há prioridade. Né? Há um discurso, quer dizer, quantas vezes o Paulo Freire, que é tão crítico, é domesticado? Uma pessoa cita Paulo Freire, mas não vai a fundo. Ou será que não leu? Ou será que leu e não concorda e usa o Paulo Freire para dizer que concorda e, na verdade, não faz o que ele dizia que era para fazer? Enfim, é um tema espinhoso. Agora, pensemos, por exemplo, no acordo ortográfico recentemente lançado e aprovado, mas não implementado. Por que demora tanto? Quais são as dificuldades? Talvez seja o fato de que nem mesmo a antiga ortografia foi totalmente absorvida, quanto mais um novo acordo. Não há consolidação nem da forma anterior, quanto mais da nova. Né? Eu ouvi dizer, não sei até que ponto isso é verdade, que os demais países que eram signatários do acordo também não o implementaram. Portugal, né, os escritores portugueses resistem muito. Os países africanos têm tantos problemas para resolver que talvez o acordo ortográfico seja um detalhe menor. Né? E no Brasil também, quer dizer, a divulgação é precária. Em suma, a Nélida Pinhon, que é da Academia Brasileira de Letras, disse: nós vivemos uma contínua precariedade no ensino. Isso se vê nas instalações, na formação docente, nos kits educacionais, enfim, tudo é tão problemático que às vezes a gente se sente impotente. Mas, dizia um amigo meu, o professor Potiguara, não podemos deixar a chama apagar. Então é preciso insistir, falar, comentar. Por isso eu agradeço também aqui o espaço e a Unisantos, porque nós continuamos trabalhando em vista de uma melhoria da educação. Claro. Bom, eu quero aproveitar a segunda parte do bloco, então, para falar de tradução. Onde é que entra a tradução na tua vida? E foi só um desafio, foi uma brincadeira, foi um acaso? Como é que ela surge?
Eu acredito que traduzir seja um dos melhores exercícios para aprender a escrever. Porque quando você se esforça para ser o duplo do autor, né, você vai traduzir, vamos dizer, Dostoiévski. Você conhece russo e vai traduzir Dostoiévski. Você precisa ser um russo em português. Você precisa entrar na cabeça daquele escritor e ser tão brilhante quanto possível no idioma seu, quanto Dostoiévski foi no seu idioma, o russo. Quer dizer, esse exercício de transposição é excelente para que você descubra palavras, novas formas de dizer, novas metáforas, uma visão de mundo que você vai ter que entender e traduzir também para a sua visão de mundo. Então, quando eu comecei a traduzir, eu descobri que era uma excelente forma de exercer também o meu estilo, né? E agora, recentemente, eu tive a alegria de traduzir um livro que já foi muito traduzido. Deixa eu só te interromper aqui, porque eu quero apresentar o livro. Você vai falar do livro antes, perde a graça. Então, o professor Gabriel Périssé está resgatando uma obra que caiu em domínio público, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Todo mundo ouviu falar, ou já leu, ou ouviu alguém, né? Enfim, é uma obra que caiu em domínio público. Vocês sabem que quando o autor de uma obra, 70 anos depois da morte do autor de uma obra, essa obra cai em domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode publicar, comercializar, traduzir. É o caso do Pequeno Príncipe. Desde 1º de janeiro de 2015, não só a editora Agir, que tinha os direitos exclusivos no Brasil, mas qualquer editora brasileira pode publicar O Pequeno Príncipe. Já neste ano de 2014, a própria Agir publicou uma outra tradução do Ferreira Goulart, do Pequeno Príncipe. E este ano, 2015, já saíram duas traduções, a do Frei Beto e a da Ivone Benedetti, que são duas pessoas muito conhecidas da literatura e da tradução. E agora eu tive a alegria de traduzir também O Pequeno Príncipe pela editora Autêntica, que é de Minas Gerais, mais uma tradução do Pequeno Príncipe. Eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Quantas traduções uma obra aguenta? E o que a tua tem de diferente? Exatamente. Só justificaria uma outra tradução se alguma contribuição fosse dada, porque senão seriam umas reproduções inúteis, né? Mas, de fato, quando você vai trabalhar uma tradução, mesmo de um livro arquiconhecido, com traduções muito bem feitas, mesmo assim, o trabalho meticuloso pode gerar um novo produto. Só um comentário. A da Agir, que acho que já deve ter mais de 40 edições, é a mesma desde a primeira? Quer dizer, algumas atualizações ou não? Não, então. Dom Marcos Barbosa traduziu esse livro nos anos 40. Então, primeiro, já tem uma distância no tempo, muitas expressões daquela época já não são muito bem aceitas no ouvido contemporâneo. Mesmo a Ferreira Goulart traduziu, mas a Ferreira Goulart já é um autor com 80 anos de idade, também tem uma linguagem que também pode ser mais atualizada, que é o que está acontecendo com essas traduções de uma geração mais recente, mais nova. A sua, por exemplo. A minha, por exemplo. Então a gente consegue talvez colocar um pouco mais coloquial o texto, sem ferir o original, que é sempre essa tensão entre o original e a tradução. Mas eu tenho até a alegria de dizer que eu descobri 2 ou 3 pegadinhas que fazem com que a minha tradução traga realmente uma contribuição. Rapidamente, uma delas, quem lembra que o Pequeno Príncipe morava num asteroide, né? num asteroide, um planeta muito pequeno, e quando ele queria ver o pôr do sol mais de uma vez, ele mexia com a cadeira em que ele estava sentado. Na tradução do Marcos Barbosa, diz que ele jogava a cadeira para trás. Só que quando ele joga a cadeira para trás, ele se distancia um pouco mais do sol. Então, infelizmente, houve um erro do Dom Marcos Barbosa, né, nessa tradução. Porque, na verdade, o Pequeno Príncipe tem que jogar a cadeira um pouco para frente para que ele tenha a ilusão de que o sol voltou a subir e que vai poder assistir a um novo pôr do sol. Quer dizer, essa é uma das pegadinhas. Outra é de um trem Illuminé. E se diz nas várias traduções que o trem está iluminado. Mas não está iluminado porque naquele capítulo o Pequeno Príncipe disse bom dia para o maquinista. Então não estava iluminado, mas estava resplandecente, estava brilhante. Então são pequenas contribuições que fazem também o prazer da tradução, né? Eu queria ouvir mais, mas não vou poder. A gente vai ter que, quando o livro sair, a gente coloca no nas redes sociais e no portal, no nosso site, para o pessoal ter que voltar lá para saber quando é e saber mais a respeito.
Eu espero ter você de volta aqui para falar sobre educação. A gente volta semana que vem. Muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, César.